O fluxo de produção e o dimensionamento das instalações na suinocultura são fundamentais para o controle das doenças e o desempenho produtivo das granjas. Tema para a nossa capacitação tecnológica em suinocultura de hoje. Olá, irei abordar agora fluxo de produção e dimensionamento das instalações na suinocultura. É um tema bastante importante nos dias atuais em função de toda a questão de produtividade que tem aumentado significativamente na suinocultura nacional, principalmente relacionado ao número de desmamados fêmea-ano e também aos novos desafios sanitários e os desafios sanitários que voltaram a nos ocasionar problemas na questão sanitária, né, na questão de saúde dos rebanhos, e que o fluxo de produção e as próprias instalações têm uma importância muito grande no controle das doenças e no desempenho de performance das granjas. Aqui outro trabalho que demonstra a importância da idade ao desmame, né, quando se desempenha dos leitões. Leitões mais pesados entre 12 e 15 dias têm o mesmo peso que leitões mais leves desmamados aos 16 e 18 dias. Esse é um trabalho desenvolvido por esse pesquisador que demonstra que o mais importante não é o tamanho do leitão, mas é a idade desse leitão. Então muitas vezes a gente desmama antecipadamente determinadas leitegadas porque o leitão está maior, mas chega na creche e esse leitão não desenvolve da mesma forma que aquele leitão que foi desmamado, mesmo mais leve, mas com uma idade maior. A idade de lactação vai fazer com que o leitão tenha uma melhor condição intestinal na creche, que ele tenha uma melhor digestibilidade da ração no período de creche, nas primeiras semanas principalmente, e consequentemente ele vai ter uma saúde melhor e um desenvolvimento melhor também. Na creche é importante a gente ainda observar a questão do arraçoamento, aproveitar o potencial máximo de conversão nessa fase, ou seja, nós temos que ter uma instalação preparada e equipamentos para que estimulem o consumo dos leitões, o manejo em relação a isso também. Então a alimentação ela pode ser à vontade, com disponibilidade contínua, ou à vontade com vários tratos, quando é manual. E é muito importante que sejam muitos tratos mesmo para que o leitão possa consumir o máximo de ração, porque é um momento que ele tem uma conversão alimentar, é a melhor conversão alimentar na fase de crescimento que a gente tem no período de creche. Quando a gente trabalha com alimentação manual, é importantíssimo, já que vai tratar várias vezes ao dia esse leitão, a alimentação não vai ser disponibilizada à vontade, que haja espaço no comedouro para absolutamente todos os animais da baia. Senão a gente vai encontrar situações como estas, em que alguns animais se alimentam e vão consumir toda a ração que está disponível, enquanto outros ficam brigando e acabam não consumindo as quantidades adequadas ou consomem quantidades menores, e a gente começa a observar desuniformidade e refugagem nos lotes e todos os problemas consequentes. Da mesma forma, disputas, né, em função de comedouros ou sistemas de alimentação mal projetados, que não respeitam o princípio de que se a alimentação for à vontade, ela tem que ser à vontade durante os 24 horas do dia, e se ela for alimentação fornecida restrita, ela tem que ter disponibilidade de coxo para todos os animais no momento do fornecimento dessa ração. Normalmente os coxos automáticos em que se trabalha com alimentação à vontade, se trabalha em torno de 6 a 8 animais por boca de coxo, desde que essa ração esteja realmente à vontade, isso é muito importante, à vontade durante todo o período. Caso contrário, se houver falta da ração, no momento que ela volta, as consequências em termos de brigas e disputas acabam prejudicando os lotes. E, obviamente, esse tipo de coxa a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do desperdício. Tá? Essa é uma das questões fundamentais quando a gente concebe uma instalação e o tipo de equipamento que a gente vai utilizar. Né? Utilizar o equipamento, além de utilizar o equipamento correto, utilizar ainda sistemas que permitam um menor desperdício e que otimizem os recursos que são utilizados na produção. Na creche, recria e terminação, muitas vezes a recria e terminação no mesmo setor, né? A gente separou aqui mais por uma questão didática. O que nós devemos considerar
Nós devemos considerar o vazio sanitário, então aquele princípio do todos dentro, todos fora, a idade de transferência e venda dos animais em cada setor, o tamanho do lote que nós vamos trabalhar, se nós vamos trabalhar com lotes maiores, baias grandes ou baias pequenas, a questão de subdivisões, né, se nós vamos trabalhar nesse sentido com grupos grandes, a densidade, então a metragem quadrada por animal, isso é muito importante e muitas vezes as granjas pecam nesse sentido. Quando a gente trabalha com piso 100% vazado ou parcialmente vazado. Quando se trabalha com piso 100% vazado, a gente pode trabalhar com uma densidade um pouco maior, uma metragem com mais animais por metro quadrado. Né? Quando a gente trabalha com piso parcialmente ripado, nós já temos que aumentar essa área para os animais, nós vamos ver adiante. E a forma de arraçoamento também vai determinar o desenho dessas baias. Se nós vamos trabalhar com alimentação à vontade, é de uma forma que nós vamos conceber as baias. Se nós vamos trabalhar com alimentação restrita e que os animais vão ter acesso em alguns momentos do dia à ração, nesse caso nós temos que ter espaço para todos os animais acessarem o coxo ao mesmo tempo. Os parâmetros recomendáveis, então a creche normalmente até 63 dias, mas nós podemos também trabalhar até 70 dias. Quando a gente trabalha até 63 dias com o piso 100% ripado, pode-se trabalhar com 30 centímetros quadrados por cabeça. No piso parcialmente ripado, nós devemos trabalhar já com isso já considerando pelo menos 2/3 do piso ripado. A gente já pode trabalhar aí com um pouco mais, em torno de 0,35 metros quadrados por cabeça. E já quando nós carregamos os animais aí, ou transferimos os animais da creche para terminação ou para venda, com 70 dias a gente já tem que aumentar 5 centímetros quadrados por animal, visando justamente um peso maior de saída do setor. O parâmetro recomendável de terminação, a gente recomenda em torno de 0,01 metro quadrado por quilo vendido, ou seja, um animal de se a gente quer vender um animal de 110 quilos, trabalhar com 1,10 metros quadrados de área útil, de instalação. A gente pode trabalhar com o piso ou 100% vazado, ou parcialmente ripado, ou ainda com a lâmina d'água. Quando a gente considera a lâmina d'água, ela não pode ser considerada como área útil, ela é uma área extra dentro da instalação. Se a recria separada, a gente pode considerar uma recria até 110 dias, ao redor de 110 dias, com uma área em torno de 0,65 metros quadrados, para os animais aí saírem com peso ao redor de 70 quilos, mais ou menos. Bom, a recria e terminação separadas, a gente normalmente, quando a granja concebe esse tipo de conceito, né, de separar a recria como uma fase intermediária, a terminação é buscando otimizar espaço, né, que eu posso trabalhar com espaço menor na recria, barracões separados, grupos de mesmo tamanho, isso é muito importante manter, dentro do possível, manter os grupos. Isso é muito importante na difusão de doenças, né, a gente conseguir manter tanto grupos menores quanto grupos, os mesmos grupos ao longo de todas as fases de crescimento, o mesmo grupo na creche, na recria e na terminação. Manter baias iguais ou dividir a recria em duas na terminação. O sistema all-in ou out, né, todos dentro, todos fora e vazio sanitário. Dentro da recria e da terminação, salas separadas, isso é muito importante, né, ou semanalmente ou bissemanalmente, para que a gente consiga realmente fazer o todos dentro, todos fora, que não fique uma coisa só, né, um sistema só com um ciclo contínuo. Baias menores e que tenham, que nesse sentido, se a gente trabalhar com baias menores, a gente tem uma melhor condição sanitária, que a gente tem uma menor mistura de animais, uma menor contaminação e uma menor grau de infecção entre os animais. Entretanto, essas baias menores elas podem dificultar a automação, dependendo do tipo de automação que eu vou utilizar, se vai ser alimentação líquida ou se vai ser alimentação restrita. E o custo maior da instalação, quando eu trabalho com baias menores, em função de que eu vou ter mais divisórias, mais corredores e mais áreas inúteis, digamos assim. O cálculo de número de lotes na terminação, então a gente vai determinar através do peso de saída. Se a gente considerar, por exemplo, um peso de saída de creche de 25 kg e um peso de abate de 110, um GPD na fase ao redor de 870 gramas. Isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo baseado em números razoáveis, né? Dias de ocupação na fase ao redor de 98 dias.
Consequentemente, eu vou fazer o seguinte cálculo, né? Eu vou ver o peso que os animais estão saindo, menos o que eles entram, dividido pelo GPD. Então, eu vou ter, no caso, 14 lotes, né? 14 semanas de alojamento desses animais. E eu ainda tenho que considerar um vazio sanitário de pelo menos um lote. Por que pelo menos um lote? Porque, eventualmente, eu posso ter problema na comercialização desses animais e eu ter que segurar mais uma semana, eventualmente. Então, eu não vou prejudicar o fluxo das minhas instalações. O sistema de alimentação para terminação ele pode ser manual, fornecido manual a cada trato. Semiautomático é o sistema que a gente chama de tulha, né? Abastecimento manual, automático e consumo à vontade. E o automático, que é o abastecimento automático e o consumo é programado, que é o caso do múltiplos tratos na alimentação seca e a alimentação líquida. Então, como funcionam eles? Esse aqui é o sistema de restrição alimentar manual, basculante, ainda muito utilizado em pequenas propriedades no sul, né, que faz com que a pessoa coloque a quantidade de ração e os animais consomam ela ao mesmo tempo em determinados horários, e as quantidades são determinadas conforme uma curva de crescimento, e eu consigo manter uma restrição. Por que uma restrição alimentar na fase de terminação? Ao contrário da creche, que eu quero que os animais consomam à vontade a ração e que eles tenham um máximo potencial de conversão alimentar, na terminação eu já começo a ter problemas de conversão se o animal consumir à vontade a ração. Eu já não tenho a mesma conversão animal que eu consigo fazer uma curva de restrição ou de controle de ração, que vou fazer com que o animal tenha um bom GPD e ainda consiga ponderar uma boa conversão alimentar. Se eu deixar esse animal consumir à vontade, principalmente animais que são abatidos com peso maior, a minha conversão alimentar nesses lotes vai ser pior e a deposição também de gordura na carcaça dos animais vai ser maior. Então, vários sistemas de restrição alimentar. No coxo semiautomático, o abastecimento ele pode ser automático ou manual e a alimentação é à vontade. Então, é aquele sistema tradicional de tulha, em que essa tulha é abastecida ou manualmente ou automaticamente, que os animais vão consumir à vontade essa ração durante todo o período. Na creche, ele é muito interessante em função da questão de consumo à vontade mesmo, os animais têm um alto consumo. Na terminação, nós já temos alguns problemas com relação à restrição. Embora alguns sistemas de produção já tenham adotado com determinado sucesso, com razoável sucesso, a restrição também nas quantidades fornecidas nessa tulha, né? O que exige um manejo mais apurado para se conseguir um desempenho satisfatório. Existem outros sistemas com reservatórios adaptados, né, e que o princípio é o mesmo. Os animais têm a ração armazenada num determinado reservatório e o número de bocas, número de animais por boca de coxo em torno de 6 a 8 animais, e eles têm essa ração à vontade durante todo o dia. Finalmente, a alimentação líquida, né, que é um sistema que vem crescendo bastante a adoção desse sistema, que é um sistema que eu tenho um controle rigoroso de quanto de alimentação eu estou fornecendo para cada baia, para cada válvula, como a gente chama, que é o que vai distribuir essa ração. E a gente determina uma curva de alimentação através de um software no computador. Ele vai definir quantos animais tem por baia, qual é a quantidade de ração que tem que receber em cada dia, e eu tenho uma precisão muito grande. E da mesma forma, na distribuição dessa ração, nós temos que ter espaço para todos os animais, para que todos os animais se alimentem ao mesmo tempo. Porque a alimentação líquida é uma alimentação que ela é feita várias vezes ao dia, ela não é feita à vontade, obviamente, porque nós fazemos uma restrição das quantidades que são fornecidas aos animais. Então tem que ter, no momento que é feito esse trato, tem que ter espaço para todos os animais no coxo. Por outro lado, o sistema de múltiplos tratos, que é um sistema relativamente novo também, ele é, na verdade, uma adaptação da alimentação não líquida, né, da seca tradicional, em que a gente utiliza drops. Esses drops, os mesmos equipamentos, praticamente os mesmos equipamentos, só que com uma capacidade maior que se usa na gestação, se usa na terminação, com distribuição para vários animais. Ele funciona com o mesmo princípio daquele que nós observamos no começo ali de basculante, em que eu determino uma quantidade por animal e vou distribuindo essa ração ao longo do dia, várias vezes ao dia, fazendo com que a gente consiga ter uma restrição da alimentação em determinadas fases da vida do animal. Aí o sistema múltiplo trato.
Considerações finais: o dimensionamento das instalações deve respeitar a fisiologia e o potencial produtivo futuro. Por que futuro? A gente tem que pensar que existe sempre uma evolução em termos de genética, em termos de produtividade, então a granja ela não pode pensar só no agora. O manejo adequado a cada tipo de projeto. Então não adianta a gente ter o melhor manejo é aquele que é o mais adequado ao projeto, independente de como ele foi concebido, mas o manejo ele tem que ser adequado a cada tipo de projeto, ele não vai ser um padrão. E na terminação, o desenho das instalações está diretamente relacionado ao tipo de equipamento de alimentação. Frisando aquela questão de que se eu vou trabalhar com alimentação à vontade, eu posso trabalhar com um tipo de desenho. Se eu vou trabalhar com alimentação restrita, eu já tenho que trabalhar com outro tipo de desenho, outro tipo de equipamento também. E muito importante, o produtor ele tem que ser envolvido nessa concepção do projeto, ele tem que ser envolvido desde o começo, desde o momento do planejamento, da determinação dos parâmetros de produtividade, para que fique bem claro a concepção, como que vai trabalhar depois, tanto no manejo quanto no mercado desses animais posteriormente. Abordamos agora sobre as questões relacionadas a fluxo de produção e dimensionamento de instalações, dando ênfase principalmente a questões de cálculo de número de espaços que são necessários para alojar os animais de forma correta, respeitando a fisiologia desses animais e também adotando práticas de manejo que respeitem a fisiologia, além de respeitar a fisiologia dos animais, também proporcione condições para uma boa sanidade e, consequentemente, uma boa produtividade nos sistemas de produção atuais. Muito obrigado e nos vemos em outra oportunidade.